O Curitiba estreia no Campeonato Paranaense de 2025 em partida contra o Londrina no Couto Pereira, e aqui no Coxanautas você confere tudo sobre esse jogo no nosso pré-jogo que está começando agora. Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo ao pré-jogo do Coxanautas. Nós vamos trazer para você tudo sobre a estreia do Coxa no Paranaense desse ano. Vamos conferir dos relacionados, o time do Londrina, como que eles vêm e, claro, tudo com a opinião Coxanautas, com o Ricardo Honório e o João Sivenger. Curitiba faz a sua estreia na temporada 2025 neste domingo contra o Londrina no Couto Pereira em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Depois de várias temporadas ruins, em especial 2023, quando foi rebaixado com a pior campanha na história da Série A em sua história, e 2024, quando frustrou as expectativas da torcida alviverde, quando não conseguiu a sua classificação para a Série A do futebol brasileiro, fazendo uma Série B muito ruim, o Coritiba entra em campo para tentar mudar essa história. Nós, torcedores do Coritiba, esperamos que pelo menos o Coritiba consiga o seu acesso para a Série A do futebol brasileiro, que é o maior objetivo do clube, com toda certeza. Mas, além disso, fazer um bom campeonato paranaense, lutar pelo título e também avançar o máximo de fases na Copa do Brasil será fundamental para que o Coritiba termine o ano classificado para a primeira divisão e também com a sensação do dever cumprido. A principal novidade da equipe está no comando técnico. Coritiba contratou Mozart, que subiu com o Mirassol o ano passado. O Mozart, que vem num bom momento, é um cara que conhece a casa, é um cara que conhece Coritiba e que tem totais condições de fazer um bom trabalho. Mas aí vai depender também muito da mão de obra que o Coritiba der para ele ao longo da temporada. Até agora foram poucos reforços contratados. E a maioria deles, grande parte, eu diria até quase 90% deles, são jogadores acima de 30 anos, que vêm para elevar a média de idade da equipe, que foi baixa na Série B do ano passado, e que muitos falam que a falta de experiência dos jogadores acabou levando a insucesso. Eu diria também que a qualidade do elenco era ruim para que o objetivo fosse atingido. Coritiba que contratou o experiente e multicampeão lateral direito Rafinha, os zagueiros Maicon e Rodrigo Moledo. Aliás, Rodrigo Moledo, uma grande incógnita, porque ninguém sabe as condições físicas que esse jogador se encontra. O volante Giovani, que fez 2 bons anos pelo Novo Horizontino. E os atacantes De La Torre, que subiu com o Mozart no Mirassol, e o Caio Mateus, que é o único jovem da lista. É uma revelação do São Paulo, que vem de uma grave contusão, ninguém sabe qual condição física, assim como o Moledo, esse jogador também se encontra. Coritiba vai começar a temporada como uma grande incógnita. Apesar da equipe ser mais experiente, ninguém sabe ao certo como essa equipe se comportará, como essa equipe vai levar o Coritiba ao final do ano ao acesso. A gente sabe que o Coritiba deve trazer mais reforços até o final da temporada. Para começar o ano é isso. O Coritiba que perdeu o seu artilheiro o ano passado, o Matheus Friso, o seu vice-artilheiro, o Robson, que foram jogadores que o Coritiba optou por não renovar. Mas manteve as suas principais revelações, como o goleiro Pedro Morisco e o atacante Lucas Ronier. O Natanael, que é outra joia do clube, outra peça valiosa, deve estar indo embora. O futuro dele deve ser o Atlético Mineiro. Esse é o Coritiba que começa a temporada, não dá para saber muito ainda o que esperar. O Coritiba trouxe jogadores experientes, mas a grande dúvida que fica é em quais condições físicas esses jogadores experientes vão estar para essa temporada.
A gente sabe que a mescla de experiência com juventude ela é fundamental para o sucesso de uma equipe. Mas se a qualidade não ajudar, o Coritiba pode patinar mais uma vez. O torcedor Coxa Branca que for ao Couto Pereira nesse domingo para a estreia do Coritiba contra o Londrina no Paranaense 2025, verá muitas caras novas na equipe alviverde. E não são caras novas como contratações, são peças que já estavam no clube, mais precisamente no Sub-20, e que estarão compondo aí a lista de relacionados do Coritiba para a estreia na temporada. Alguns nomes já conhecidos do torcedor alviverde, como o goleiro Gabriel Leite, que apesar de já estar há mais de um ano no clube, ele foi contratado no início de 2024, ele ainda não entrou em campo com a camisa alviverde e vai ter a oportunidade de estrear com a camisa do Coritiba contra o Londrina. Outros nomes conhecidos são o volante Henrique Melo e os atacantes Juan Assis e Brandão, que já fizeram parte do elenco profissional e que já entraram em campo pelo profissional com a camisa do Coritiba. No mais, são jogadores jovens que faziam parte do Sub-20. Alguns nomes se destacam, como lateral esquerdo João Vitor, que já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, e 3 jogadores que vieram do Operário. Aliás, olho neles. Renan Gustavo, o zagueiro, e os meias Breno e Cauê Galdino, jogadores que vieram do Operário, jogadores que têm boa qualidade técnica e podem ser úteis aí para o Coritiba no decorrer da temporada. Tem também o jovem volante Dani Gruber, que é bem contado internamente, um jogador de boa qualidade técnica, mas a torcida Coxa Branca amanhã não sabe muito o que esperar desses jogadores. Afinal, é um time sub-20, vai pegar um Londrina, que é uma equipe que costuma complicar a vida do Coritiba, é uma equipe tradicional do nosso estado, então não dá para fazer uma avaliação muito a fundo, muito aprofundada do time Coxa Branca, justamente porque são jovens valores que serão capitaneados, com certeza, pelo experiente Gabriel Leite. Aliás, eu vou confessar para vocês, estou curioso para ver o Gabriel Leite na meta do Coritiba. Apesar de que, sem dúvida nenhuma, o Morisco é o titular do Coritiba para o restante da temporada. Outra surpresa estará no banco de reservas. Ainda não será dessa vez que o Mozart comandará o Coritiba à beira do gramado. Coritiba será comandado por Moisés Moura, que é o técnico do Sub-20 e que vai estar à beira do gramado amanhã para essa partida contra o Londrina. E o Coritiba não perde para o Londrina desde 2021, justamente naquele campeonato que a gente nem se classificou para o mata-mata no estadual. Nos últimos 5 anos foram 7 partidas com 4 vitórias do Coritiba, 2 empates e somente uma derrota. Vamos agora às informações do Londrina com o nosso espião, o João Sivenger. O Londrina Esporte Clube, adversário do Coritiba nesse domingo, é um time que virou SAF também. Desde 2024 tem um grupo lá que está investindo no Londrina. Investimentos modestos, mas virou SAF. E o ano passado não conseguiu o objetivo que era subir da C para B, né? Embora alguns investimentos feitos lá. Para esse ano, a ideia deles é, no Paranaense, fazer um bom Paranaense, tentar ficar entre os 4 ou 5 melhores colocados para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Porque o ano passado foi muito mal o time e não conseguiu nem a vaga para a Copa do Brasil. O técnico ainda continua como o ano passado, Claudinei Oliveira, né, conhecido Claudinei Oliveira. E para esse ano, Londrina contratou aí 11 jogadores já, até o momento. Com destaque para o zagueiro Wallace, 37 anos, que veio do Brusque, mas já experiente zagueiro, já jogou no Corinthians, jogou no Flamengo e tal, aí, no exterior. E também contratou o Alisson, né, do Santos, um meia, 31 anos, que foi formado no Santos. E esse ano se incorporou ao Londrina, né? Uma contratação até meio que surpreendente, porque Alisson, 31 anos, ainda tem muita lenha para queimar, né? Enfim, o retrospecto do Londrina no Couto Pereira é muito ruim. Tem 19 jogos, apenas ganhou 1. O Curitiba ganhou 13 e foram 5 empates, né? Possivelmente, a provável escalação do Londrina para
esse domingo seria a linha defensiva com o goleiro Luiz Daniel, João Vitor, Caio, Wallace e Maurício na defesa, o meio com Alisson, Lucas Marques e Gustavo, e no ataque o trio de ataque Henrique, Pablo e Iago Teles. Então você já sabe, torcedor alviverde, estreia do Coritiba amanhã, todos os caminhos levam ao Alto da Glória. Após a partida, o Coxanautas traz o seu tradicional pós-jogo com análise, opinião, informação sobre tudo o que aconteceu na estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense. Amanhã, depois do jogo, você já sabe, sai do Couto Pereira, quando você chegar em casa, a gente vai estar começando a fazer o nosso pós-jogo, já falando da partida contra o Londrina, estreia do Paranaense, e também da partida pela Copinha do Coritiba, do Sub-20, contra o Capivariano, que o jogo também é amanhã, logo depois da estreia do Profissional. O campeonato está só começando, a temporada está só começando, então amanhã é dia de estreia do Coritiba na temporada 2025. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui pra gente e a gente se vê em todos os materiais que o Coxanautas produzir pra você. Dale, Coxa!